Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Existem alguns requisitos para ser próspero na área das finanças. Nós precisamos entender esses requisitos. Primeiro, nós precisamos entender que Deus tem uma forma diferente de trabalhar no que diz respeito ao aspecto financeiro. E eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19. No 18, ele vai falar sobre a transformação que há no coração do homem, quando o homem se converte. Deus tem o poder de transformar, né, os pecados, vamos dizer assim, vermelhos como os carmesim, alvos como a pura lã. E, na sequência, o verso 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então é importante nós atentarmos que os requisitos para nós sermos prósperos vai de duas coisas bem simples. Primeiro, nós temos que querer. Depois, nós precisamos ouvir. E então, nós podemos comer do melhor da terra. Deus quer nos dar o melhor, não apenas no céu, mas também nessa terra. Devemos querer prosperar e devemos ouvir os conselhos e as instruções divinas. As instruções divinas vêm mediante o conhecimento da palavra e a revelação do Espírito de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra e, para conhecer a palavra, nós temos uma instituição muito boa, interdenominacional, chamada Rema Brasil, onde você vai ter a oportunidade de conhecer os princípios da palavra de Deus. E depois você aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. São essas duas formas, né? As instruções divinas através da palavra e do Espírito de Deus, para que isso se torne uma realidade em nossas vidas. E se torna realidade não quando ouvimos, mas sim quando nós aplicamos o conhecimento da palavra. A Bíblia fala que o homem que atende às instruções de Deus é um varão próspero. Lá no Salmos, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É interessante aqui a respeito do que a palavra de Deus diz, né? Nós vemos aqui um homem prudente, um homem que teme a Deus. Ele não vive na prática ou ali no meio do pecado. Ele é bem-aventurado porque não segue o conselho dos ímpios. E os ímpios estão nos aconselhando constantemente. É um vídeo que a gente escuta, é um jornal que a gente assiste, é um filme. E nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz quanto às coisas dessa terra. Diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. Então é importante nós aprendermos a andar com os homens que temem a Deus, a fazermos o nosso caminho, né, com pessoas que creem da mesma forma, com pessoas que buscam o mesmo objetivo, em fazer a vontade de Deus, em conhecer a Deus, em agradar a Deus. E ele diz aqui que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não está falando somente no mundo, não. Tem muita gente em meios, né, de rodas cristãs que escarnecem até mesmo uns dos outros. E nós precisamos entender isso para que a gente não fique nesses ambientes que contaminam a nossa fé, que contaminam os nossos olhos, os nossos ouvidos e acabam maculando o nosso coração. Então é importante nós querermos. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7, o Senhor diz a Josué, o sucessor de Moisés, o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então veja que Deus ele tem plano para mim e para a tua vida. E que plano é esse? Que eu e você sejamos
bem-sucedidos. Hoje, a lei que nos rege é a lei do amor e precisamos andar nela e atentarmos para as exortações bíblicas acerca dessas coisas para que usufruamos da prosperidade também nas áreas das finanças. Contudo, Deus não quer que priorizemos isso. Jesus ensinou quanto à solicitude da vida lá em Mateus capítulo 6. Ele começa ali do versículo 19, ele vem falando a respeito do tesouro, ele vem falando a respeito do comer, do beber, do vestir. No versículo 33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é importante nós entendermos isso. Quando nós não estamos buscando a prosperidade, ela vai ser acrescentada na nossa vida, porque nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O exemplo de Moisés, em Números 12, 3, diz: era o varão Moisés muito manso. Essa palavra muito manso significa humilde. E humilde não tem nada a ver com pobreza. Existem muitas pessoas pobres e arrogantes. Humildade está na dependência de Deus e na abertura para aprender mais e mais. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés foi considerado o homem mais humilde da terra pelas Escrituras, mesmo tendo sido criado em um palácio, recebido a melhor educação e usufruído de riquezas. A Bíblia conta que ele recusou sua herança terrena, pois era neto do faraó, para servir a Deus. Moisés era um homem que priorizava as coisas espirituais e as considerava riquezas maiores do que os bens materiais. Você é uma pessoa assim, que considera as riquezas espirituais maiores do que os bens materiais? Ou você considera os bens materiais maiores do que as riquezas espirituais? Pastor, eu nunca pensei nisso, não sei como responder. No que você está demandando mais atenção e mais tempo? É importante você entender isso. Veja o exemplo de Moisés. Em Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 26, o escritor diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Seguindo o exemplo de Moisés, aprenderemos algumas coisas. Primeiro, devemos amar mais as coisas espirituais do que as terrenas, pois elas são eternas, as terrenas, porém, transitórias. Não é errado possuir dinheiro, mas é errado sim deixar que o dinheiro lhe possua. Sua prosperidade depende daquilo que você coloca em primeiro lugar. Prosperidade espiritual e bíblica é colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na sua verdade. Entretanto, apesar de ter deixado os tesouros do Egito e da herança terrena que ele tinha como neto de Faraó, Moisés usufruiu de prosperidade, juntamente com o povo que ele guiava pelo deserto. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 31 ao 36, que mostra que eles saíram do Egito, saíram da escravidão, pois o Egito é um símbolo da escravidão, ricos, pois levaram com eles seus rebanhos e objetos pessoais, além das joias de prata e ouro e roupas. Quando eles saíram do Egito, diz que eles despojaram as riquezas do egípcio. Quando faltou água potável, Deus tornou a água doce e eles beberam ali nas águas de Miriam, em Êxodo capítulo 15, de Mara, em Êxodo capítulo 15, versículos de 22 a 25. Em outra ocasião, Deus fez com que extraíssem água da rocha, em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 6. Deus deu a Moisés e ao povo de Israel cordonizes pela tarde e pão para comer pela manhã. Todos comiam até ficarem satisfeitos, independente da quantidade de cada um. O pão era de uma ótima qualidade. Nós vemos isso no capítulo 17, versículo 31. E eles comeram todo dia aquele pão que caía do céu durante 40 anos. Nós vemos isso no capítulo 14, no versículo 35. Já em Êxodo 16, versículos de 13 a 18, as vestes deles não envelheceram por 40 anos. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, versículos de 4 a 17, mostra isso também.
Enquanto eles caminhavam, as suas vestes, as suas sandálias não envelheceram. Por quê? Existia uma nuvem de glória durante os dias, existia uma coluna de fogo durante a noite. Durante o período no deserto, eles não tinham a infraestrutura que o Egito oferecia, não tinham os benefícios ou as facilidades presentes no Egito, mas a prosperidade divina se manifestou de forma inegável, mesmo durante todo o tempo que estiveram no deserto. Essa, na verdade, deve ser conhecida e recebida no coração de todo cristão que avança na vontade de Deus para a sua vida, pois o deixa sempre consciente que a prosperidade bíblica não está necessariamente associada a uma suposta abundância de bens que venha a possuir. Então, a prosperidade bíblica transcende muito mais a quantidade de recursos que nós temos no banco ou que nós temos no bolso, ou a quantidade de bens que nós temos no nosso nome. Amém? É uma riqueza que transcende aquilo que é natural e eu e você desejamos ou devemos desejar ser abundantes nessa riqueza. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.